Fala comigo, estudante. João 9, e o nosso desafio continua. A primeira coisa que nós vemos aqui nessa passagem é que nem sempre os propósitos soberanos de Deus se encaixam com as nossas expectativas. O pai e a mãe do personagem da história, que é esse cego, jamais pensariam que aquela gestação teria um final não muito feliz. À medida que aquela criança chegasse ao mundo, nascesse, eles descobrirem que ela não conseguiria ver. Mas nós aprendemos aqui que isso tinha um propósito bom por trás. Isso tinha um propósito maior por trás. Os discípulos até pensaram que ele era cego por conta de alguma consequência de pecado, algum tipo de punição, seja da sua família, que no raciocínio dos discípulos passaria hereditariamente para aquele homem, ou seja do próprio homem, alguma coisa que ele fez que o levou a ficar daquela maneira. Jesus os repreende e diz: não, essa não foi a causa, essa não é a explicação para a cegueira desse homem. Pelo contrário, isso aconteceu para que a glória de Deus, o poder de Deus, fosse manifestado através da vida dele. Um contraste muito diferente, né? Uma realidade muito distinta, tanto da expectativa dos pais de ter uma criança saudável, como também da interpretação dos discípulos. E aqui nós aprendemos isso. Aquele mal tinha um bom propósito por trás, que era glorificar o nome do próprio Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que nem toda enfermidade ou nem todo tipo de mal, coisas ruins que acontecem na nossa vida, são consequência de pecado. Aqui fica bem claro, assim como nós vemos também no episódio de Jó. Lá no fim nós vemos que todo aquele rebuliço, aquelas coisas negativas, aquela enxurrada de tribulação que ele teve que enfrentar, inclusive problema de saúde, semelhante ao que está acontecendo aqui, tinha o propósito de testar, aperfeiçoar e aproximar ainda mais Jó de Deus, ao ponto de que no finalzinho do livro ele pôde dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, era algo mais de longe, um relacionamento mais distante, mas agora os meus olhos podem ver Deus. Nem sempre o mal, nem sempre alguma enfermidade será consequência de algum pecado. É óbvio que Deus pode usar isso para nos corrigir, para nos punir. Às vezes nós estamos vivendo e presos a algum tipo de ato de infração, a algum pecado contra Deus, e às vezes Ele está falando na sua palavra e nós continuamos resistentes. Às vezes Ele pode usar esse mecanismo, mas nem sempre essa é a resposta. Em terceiro lugar, nós vemos a realidade que já foi falada aqui do cronômetro de Jesus. Ele deixa claro mais uma vez que o tempo para nós nos envolvermos, para nós servirmos Ele, sermos úteis no reino dele, está chegando ao fim. Ele diz: a noite já está aí batendo na porta. E enquanto é dia, vocês podem fazer alguma coisa, vocês podem trabalhar. E mais uma vez nós batemos nessa mesma tecla. O que nós temos feito? Que tanto de tempo nós temos investido no serviço de Jesus? Que tanto do nosso intelecto nós temos investido no serviço de Jesus? Que tanto de recursos financeiros nós temos investido no reino de Jesus? Que tanto da nossa força nós temos investido no reino de Jesus? São perguntas que nós precisamos responder tendo em vista que o tempo está se esgotando. Jesus deixa isso muito claro mais uma vez. O dia está findando, a noite vem aí quando ninguém mais poderá trabalhar. Depois, em quarto lugar, nós vimos novamente que para o religioso ninguém serve, nada serve. Nem o serviço mais qualificado e bem feito, para ele, tem valor. Tudo é questionável, como nós vimos aqui. Ele diz para Jesus, depois de curar o homem cego, ele não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Ele tinha feito algo sobrenatural, algo inédito para muitas pessoas que ainda não tinham visto ele em ação, outros milagres que ele faz, e os religiosos dizem isso. Não, isso aí tem uma origem duvidosa, porque ele não guarda o sábado, esse homem não pode ser de Deus, não bate uma coisa com a outra. E nós vemos
que, infelizmente, essas pessoas existem ainda no nosso meio. Religiosos, criadores de leis, de doutrinas, impositores de tradições, que quando veem pessoas que não estão vivendo de acordo com o seu formato, com as suas preferências, começam a apontar o dedo, difamar e colocar em categorias inferiores de discípulos, dizer que não são espirituais, dizer que são carnais por causa de coisas semelhantes a essas. Depois disso, nós vemos que o espírito de Tomé, se é que você me entende, baixa nos religiosos. E eles não conseguem acreditar. Eles olham para aquele cego, mas não é possível. Não, nós não conseguimos acreditar que esse homem realmente era cego e foi curado. Manda chamar a família. Cadê os pais deles? Se os pais atestarem, se os pais confirmarem que ele nasceu cego, aí pode ser que nós acreditamos. Infelizmente, para o religioso, para o incrédulo, quanto maior a quantidade de sinais ou de conhecimento, nada vai mudar o seu coração e persuadi-lo a abraçar a fé em Cristo. Depois disso, nós vemos que a perseguição ao cristianismo já estava a todo vapor, não só a Cristo, mas também aos seguidores. Nós vemos aqui que os judeus expulsavam, botavam para correr da sinagoga as pessoas que se filiavam ao cristianismo, que passavam a seguir Jesus. E por isso os pais ficaram, o mínimo de informação possível, fala com ele, ele é adulto, ele tem mais de 18, ele mesmo responde. Não queria perder o privilégio de frequentar a sinagoga e continuar fidelizado à religião judaica. Depois disso, nós vemos que aquele homem é corajoso, ele debocha. Depois de perguntarem várias vezes a mesma coisa, ele responder sempre com a mesma resposta, ele diz assim, vocês estão me perguntando de novo, eu já respondi. Vocês querem virar discípulo dele também? É isso? Vocês querem vir para o time? Opa! Cabe mais um, cabe vocês todos. E depois de fazer isso, nós temos uma bela pregação. Ele diz, vocês estão dizendo que ele não é de Deus, que ele é pecador? Deus não atende pecadores. Quando foi que vocês viram um outro cego passar a ver? É óbvio que ele é de Deus, é óbvio que ele está agindo e atuando, curando através do poder de Deus. E aí os religiosos olham para ele e dizem assim, você está querendo crescer para cima de nós? Você está querendo pregar para nós? Rapaz, você nasceu todo cheio de pecado, segura sua onda. E nós vimos que eles mandaram aquele homem embora. Felizmente, ele foi rejeitado pelos religiosos, mas foi aceito por Jesus. Eles têm um novo diálogo e fica evidente a salvação desse homem quando o texto diz que ele creu, ele crê no Senhor. Isso no verso 38, nós temos mais uma pessoa entrando no reino dos céus. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.